Oi, meus ossinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês curiosidades sobre mim, né? Como eu era no meu tempo de escola, né? No tempo que eu ainda estudava ali, ensino médio, né? Ensino fundamental, enfim. Bom, gente, eu sempre fui a nerd. Desde que eu entrei na escola, eu sempre fui a nerd, sabe? Então, assim, eu comecei a estudar com 6 anos de idade, né? Comecei tarde, gente, porque eu não fiz o prezinho, né? Então, eu realmente não gostava de ir pra escola. Então, a minha mãe, meio que, como eu não gostava, né? Acabou não me levando para os prezinhos, né, para os primários ali, aqueles primeiros anos. Então, o meu primeiro contato com a escola foi com 6 anos de idade, né, quando eu já fui diretamente para a primeira série. Então, gente, eu sempre fui uma criança muito bem desenvolvida, né, muito inteligente nessa questão, porque eu já fui para a primeira série sabendo ler, escrever sozinha, né? Eu aprendi isso sozinha na minha casa, porque como eu não fiz os prezinhos, né, os primários, eu tinha alguns livros ali, meu irmão, como eu tenho um irmão mais velho, né, meu irmão é 4 anos mais velho do que eu, ele tinha os livros dele ali, né, então como eu ainda não estudava, eu acabava pegando os materiais do meu irmão ali e ficava folheando aqueles livros, olhando, né, então eu meio que aprendi a ler e a escrever sozinha, né, e quando eu fui para a primeira série, eu já sabia fazer isso. Então eu sempre fui aquela criança prodígio, né? Autodidata, né? Que aprendia por conta própria, né? Eu nunca precisei exatamente de um professor ali do meu lado, né? Eu me virava sozinha. Então, quando eu fui para a primeira série, né, com 6 anos de idade, gente, acreditem, eu já fui escolhida pela professora para ser a monitora de sala. Olha só, meu primeiro ano na escola, já fui escolhida para ser a monitora de sala, né? Ou seja, como se eu fosse o braço direito, né, da professora na sala, ajudava ali a passar matéria no quadro, avisava, né, quando a professora precisava sair, eu meio que ficava cuidando dos outros alunos, né, caso alguém fizesse bagunça ali, eu teria que falar para ela. Então, desde muito pequena, gente, eu já atraía isso, né, eu já era uma figura de muita importância no meio dos professores, né, mesmo com a minha pouca idade, e mesmo com o meu pouco conhecimento. Então isso só foi aumentando, né? Eu não gostava de ir para a escola, né? Mas como eu já estava lá, eu sempre dava o meu melhor, né? Era uma aluna muito esforçada. Então, assim, gente, eu vim de uma situação de pobreza, né? Meus pais sempre foram muito humildes. Eu nunca tive as melhores roupas, os melhores sapatos, né? Nem o uniforme, né? Eu tinha que repetir ali o mesmo uniforme por uns 3 anos. Já cheguei aí pro colégio com bolsa rasgada, sabe? Como eu não tinha condição de comprar uma bolsa nova, meus pais arrumavam ali um suporte para colocar embaixo, sabe? Para suportar o tanto de livro que eu levava. Sempre fui uma aluna muito dedicada, né? Nunca deixei de levar nenhum livro para a escola, né? Então era sempre ali aqueles 5 livros no bracinho aqui, sabe? Como minha bolsa estava quase quebrando, eu não poderia colocar muito peso na bolsa, né? Então eu acabava levando tudo aqui no bracinho, aqueles livros dessa grossura para a escola, né? Mas não deixava de levar, né? Não gostava, não era aquela pessoa desorganizada, né? Eu sempre gostava das coisas tudo certinho. Então é isso, gente. Eu fui uma aluna, né, nerd, aquela que sempre sentou na frente ali, aquela que sempre se dedicou aos estudos, né, que tinha ali notas boas, não era de muita conversa, né, não era de muita bagunça, então nunca um professor chamou a minha atenção, né, porque eu sempre, enfim, sempre mantive a minha postura ali e tudo mais. Então eu era nerd, que não tinha muitos amigos, né? Por eu ser assim mais perfeita, digamos assim, né? Eu acabava de alguma forma afastando as pessoas de mim, né? Porque as pessoas me viam como uma pessoa muito grande, sabe? Mesmo eu não tendo ali luxo nenhum, não tinha luxo, não tinha
sabe, dinheiro, mas as pessoas me viam grande na inteligência, né? Então, de alguma forma, as pessoas tinham vergonha de conversar comigo, porque, enfim, eu aparentava essa imagem, né? De mesmo eu sendo pobre, mesmo eu sendo humilde, as pessoas me viam como uma pessoa muito grande, né? Porque eu sabia conversar, eu tinha notas muito boas, né? Os professores me amavam. Era eu pisar na escola, gente, sempre tinha ali algum professor vindo ao meu encontro e me abraçava e dizia o quanto eu era maravilhosa, sabe? Então, assim, de alguma forma, mesmo na minha pobreza, né? Mesmo na minha humildade, as pessoas viam alguém de muito poder ao olhar para mim, sabe? Então eu tinha ali, digamos, alguns inimigos também, mesmo não tendo muito o que oferecer, gente. Mas tinha pessoas ali que não gostavam de mim, justamente por isso, né? Por eu ser tão humilde, tão simples, mas de alguma forma a minha inteligência, né, fazia com que as pessoas sentissem um pouco de inveja, né, porque por conta da minha inteligência, por conta da minha dedicação, os professores me paparicavam, digamos assim, né, então os outros meio que se sentiam ali excluídos de alguma forma, né, então eu acabei sendo excluída devido à minha sabedoria, né, devido à minha dedicação, ao meu foco. Então eu nunca tive muitos amigos. Geralmente cada ano ali era apenas uma amiga que eu tinha, né? Eu não era a mais bonita da sala, né? Geralmente a mais feia da sala era eu, porque eu não tinha condições, né, de estar ali investindo na minha aparência. Os meninos não olhavam tanto pra mim, porque eu não tinha ali beleza estética, né? Geralmente eu ia pra escola com o cabelinho preso, né, ou com uma trancinha. Minhas roupas eram muito simples. Eu sou magrinha, gente. Fui magrinha a minha vida inteira. Então nunca tive ali aquele corpão chamativo, né? Nunca fui também de ficar passando muita maquiagem, né? Então tudo isso contribuiu, né, gente, pra eu ser ali a famosa nerd mesmo, né? Quem conhece aí os nerds sabe que os nerds são muito glorificados, né, pela inteligência, mas na questão física ali, aparência, acabam não sendo tão bons assim. Então, basicamente, essa foi eu no meu tempo de escola, né, no meu tempo de colégio, por todos os colégios por onde eu passei, foi dessa forma. Se você gostou do vídeo, dessa pequena curiosidade sobre mim, né, curte o vídeo, deixa um comentário e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.